Continuação aqui do vídeo aqui, que ele força um pouco a barra para tentar provar que são os irmãos de Jesus. Olha só que interessante. Capítulo 4, versículo 1, ali fala da coabitação de Adão com Eva que gerou Caim. E o texto fala o seguinte... Aqui você vê, Gênesis 4:1, você vê os filhos de Adão e Eva. Agora eu quero ver em Mateus 1:25, os filhos de Maria com essa coabitação com José. É isso que você não consegue provar na Bíblia. Tenta catando texto fora do contexto, fazendo aquela manobra para tentar provar que o dogma da virgindade perpétua de Maria não existe. Olha só que interessante. Teve um cursilho para isso. Pessoas cheias do Espírito Santo, mais que você não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito, outro Espírito, inspirado por outro Espírito. Teve um cursilho já para definir isso. Doutores que seguem o fundamento dos apóstolos, que não se revoltaram contra a igreja. O dogma surgiu por causa de heresia. Olha só. Vamos lá, né? Gerou Caim. E o texto fala o seguinte, né? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Se eu for usar a Septuaginta, vai ficar assim, ó. E conheceu, gnosco, igual a José, Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Se eu for usar o hebraico, aí muda por Iada, né? E conheceu Iada, Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Tá vendo como esse conheceu está no contexto sexual? Aí eu faço a pergunta, o que José teria que conhecer de Maria depois que Jesus nascesse? Logicamente a sua intimidade sexual, né? Só não vê quem não quer. Para provar que... Aonde está isso na Bíblia? Você está colocando coisa que não tem na Bíblia. Mas vamos lá, né? Jesus teve mais irmãos e Maria teve mais filhos. Olha, ele tenta enrolar. Tanto ele não consegue provar em Gênesis 4:1, Mateus 1:25, vai usar Salmo 69, versículo 8, Bíblia Protestante, e comparando João 7:5. Quem desprezou Jesus? Seus parentes. Quem são seus parentes? Seus irmãos? Os judeus. Jesus, ele era o quê? Judeus. Aqui reformulando o texto, que ele vai citar esse texto, ó. 5, ó. Com efeito, João 7:5. Com efeito, nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele, ó. Quem são seus irmãos? Jesus está pregando para quem? João 14. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo. Depois de ensinar, os judeus se admiravam. Dizia, este homem não fez tudo. Onde vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Porque os seus irmãos rejeitaram o Senhor Jesus. Quem são os seus irmãos? Você fica aqui, ó. João 1:11. Veio para os seus, que era seu. Ó, veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Quem são os seus? Seus irmãos, judeus. A parentela ali de Jesus Cristo é o quê? Maria é judia. E os primos, os parentescos, são o quê, meu querido? Como vai dizer o Salmo aqui, ó. Claro que é uma prefiguração de Cristo aos seus irmãos, mas não filho de Maria. É só. Salmo 68, Bíblia Protestante. Tendo-me tomado um estranho para com meus irmãos, eu um desconhecido para com os filhos de minha mãe, ó. Não está falando de Maria. Olha só que interessante, pô. Ó, 7. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, olha só. E não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar a vida, ó. Aproximava-se a festa dos judeus, chamado do tabernáculo. Os seus irmãos desceram-lhe para a arte daqui e vai para junto a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras, ó. Parentesco. Povo judeu. O seu povo eleito, os seus irmãos eleitos, não reconheceram
conheceu, desprezado, como vai dizer Salmo 69, 8. Totalmente ao contrário, visão do pastorzinho. Olha só, como ele vai forçar o texto. Ó. E Maria teve mais filhos. Eu gosto muito de usar o Salmo 69, que é um salmo messiânico, né? Vamos lá. Primeiramente, o Salmo 69, versículo 8, fala: tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos da minha mãe. Isso se cumpre aqui em João capítulo 7, versículo 5, que diz, né, que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Vale lembrar que o Adelphos, ele aparece cerca de 318 vezes no Novo Testamento. E 100% das vezes ou está conectado com o irmão sanguíneo ou irmão na fé. Então, se os irmãos de Jesus aqui, Adelphos, não acreditavam de primeiro momento nele, né, não acreditavam nele, logo não poderia ser irmão na fé. Tem que ser aqui, obrigatoriamente. Os irmãos na fé tá aqui, ó. Seus irmãos disseram-lhe, parte daqui e vai para Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Olha só. Ele entra nesse texto, Aminéfos, etc., mas não consegue explicar. Por quê? Porque ele fala que vai farelar o dogma da Imaculada Conceição. O texto, Salmo 69, 8, Salmo messiânico, e João 7,5, está falando dos irmãos de Jesus. Tanto os parentescos próximos, que são judeus, e os judeus que desprezaram e renegaram Cristo, como vai dizer João 1, 11. Ó, veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Olha só. É simples entender isso. Não tem como, cara, não tem como. Tanto que os seus irmãos aqui, os judeus, perseguiam Cristo, ó, querendo matar Cristo, ó, por causa dos milagres e prodígios que Cristo operava em dia de sábado e por aí vai, ó. Ali caminhava o quê, cara? Aqui, ó, Jesus foi para sua parentela, onde ele nasceu, onde estavam seus primos, seus parentes próximos, que são judeus, por isso que o termo irmãos. Os seus rejeitaram, como vai dizer a profecia do Salmo messiânico. Olha só. Sim, Maria teve muitos filhos, sim. Muitos. Romanos. Olha só, Romanos 8, 29, ó. Olha só. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Agora a pergunta que eu faço: essa multidão de irmãos são Adelphos ou são Animelsos? Eu acho que é isso, não sei o termo grego, hebraico, sei lá. São irmãos de Jesus, discípulos ou irmão sanguíneo do casamento de José e Maria? Em 1 Coríntios 15, olha só. Como Paulo usa aqui em 1 Coríntios 5, 25, em 1 Coríntios 15, 28, tem distinção. Irmão sanguíneo, parentesco próximo, ou parentesco próximo, ou irmão sanguíneo. Tem distinção. Os discípulos são irmãos de Jesus, sanguíneo ou discípulos? Discípulos. É simples entender isso. Olha só, você pegar aqui, ó, 1 Coríntios 15, 5, 15, 6. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos, ó. Esses 500 irmãos, que parentesco encaixa aqui? São discípulos ou filhos de Maria? Então Maria, ela deu à luz desse matrimônio que de Mateus 1,25 os protestantes diz que José a conheceu. Vem mais de 500 irmãos
Viu como não encaixa? É simples, meu irmão. Quem são esses irmãos? A Bíblia nos ensina, Mateus 1:4, 14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Olha só. Ali pra você ver. Quem são esses irmãos? Parente preso, parentesco próximo. Quem são os irmãos? Quem são as irmãs? Orando ali junto com Maria. Aqui, ó. Tendo ele entrado no cenáculo, subitamente subiram ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era eles: Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente nas orações. Olha só. Atos 12:12. Olha assim, ó. Olha os irmãos ali orando, ó. 12:12. Refletiu um momento e dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos tinham reunido e faziam orações. Olha só que interessante. Agora você pega em Cursilha ali de Jerusalém 15. Olha o que Pedro fala para os recém-convertidos judeus. 15. Ó. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho de Cristo. Quem são esses irmãos? O meu. Então, se eu usar o Salmo 90, 69 e João 7:5 para degrinir, para tentar, sei lá o que você quer fazer, não tem como. Todo o contexto que você usar contra a igreja, contra o magistério, o magistério refuta, porque já teve um cursilho definido para isso. Pessoas, doutores mais inteligentíssimos que você já definiu isso. Como Santo Agostinho, como São Policarpo, como São Jerônimo. Olha só que interessante. E a prefiguração da virgindade de Maria é na Escritura. Tem respaldo bíblico. Se José a violasse, se José tivesse a conhecido, estava violando a nova Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança é inviolável. Osa violou, pagou o preço. Porque é intocável. Porque a graça vem do Espírito Santo. Ó. Se você prestar atenção, meditar o texto todinho, ó, Marcos, ou Mateus 1:18, eis como nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava desposada como José. Antes de a completar, aconteceu que ela concebeu, ó, por virtude do Espírito Santo. Ó. Muito diferente de Gênesis 4:1. Adão a conheceu. Maria, José não a conheceu. Ó. Esse ai de quê é mistério, meu irmão. Você tentar forjar isso, não. Até que. Mas conheceu ou não conheceu? Cadê os filhos? Cadê as filhas? E se tivesse conhecido também? O Jesus veio por virtude do Espírito Santo. Virgem, é isso que a igreja venera. Matrimônio, marido e mulher, não é pecado. São a mesma carne. E mesmo assim, se José tivesse a conhecido, que eu acho que ele não violou a integridade, não tocou na nova Arca da Aliança, que quem toca na Arca da Aliança é morte. E mesmo assim, se tivesse tocado, jamais Maria pecou. E ainda Deus ainda manifesta, ainda mostra para José: o filho é meu. Ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ó. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Recebeu em sua casa sua esposa. José estava em dúvida de quem que era esse filho. Oh, Maria me traiu? Como assim? Ela está grávida. Que eu não tive intimidade com ela. Deus envia o anjo. É meu. É por virtude do Espírito Santo. Ó. Quando assim pensava, eis que um anjo, ó. É só. Enquanto isso, pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tema receber Maria
por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ó, Deus está falando, é meu filho. Não por intervenção de homens, como Gênesis 4:1. É meu filho. José, tira essa dúvida da sua cabeça. É meu filho. Eu sou o pai. Que interessante. A Bíblia Católica está muito diferente. Esse que ele a tivesse conhecido. Ela deu à luz seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Está mostrando que é filho de Deus. José não a conheceu. Mas a tradução protestante está diferente, porque usou o cano judaico. Os apóstolos usavam a Septuaginta. Então nós católicos acreditamos na Septuaginta, não é um cano judaico que é amputado os 7 livros. Nós usamos uma tradução, Septuaginta, a Bíblia dos 70, LXX. Os apóstolos, Pedro, Paulo, os apóstolos usavam. Simples entender isso. Por isso que tem essa variação de distorção. Para perseguir mesmo Nossa Senhora, Apocalipse 12:17. A descendência da mulher. Porque Satanás vai cuspir heresia. Apocalipse 13:5-6. Salve Maria, sou missionário São Roberto, usando a boca desses doutores. Glória a Deus, aleluia.